Bom dia, criança. Sejam bem-vindos mais um domingo na Escola Dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. E lembrando que a gente tem começado na semana passada a lição número 5, que diz a montanha de Deus. O versículo para memorizar é: quem não temerá, não glorificará o teu nome, o Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, versículo 4. O propósito da lição é saber que Deus é santo e qual é o significado da santidade. Também sentir reverência por um Deus santo. E por último, agir examinando nossos corações para abandonar todo o pecado que nos é conhecido e nos apropriar da santidade de Deus. Então, bora para a nossa lição. Então, com a maravilhosa promessa divina enchendo seus pensamentos, Moisés desceu da montanha, convocou uma reunião dos anciãos, líderes em Israel, e contou-lhes cada uma das palavras que Deus lhes dissera. Os anciãos foram e transmitiram ao povo o que Deus falara a Moisés. Ao escutar a mensagem divina, os israelitas mandaram uma resposta ao Senhor através de Moisés. Suas palavras foram registradas no versículo 8. Vamos lê-las juntos? Diz assim: Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Aí Moisés voltou ao alto da montanha para dar a resposta a Deus de parte do povo. Nós já dissemos que Deus tudo sabe. Ele não sabia o que o povo tinha dito? É claro que sabia, mas ele costuma usar as pessoas. Ele queria que Moisés lhe levasse a resposta do povo. Os israelitas lembrariam melhor o seu compromisso se fosse feito dessa maneira. Nas nossas igrejas, hoje em dia, quando uma pessoa toma a decisão de seguir o Senhor Jesus, o pastor costuma perguntar se ela não quer ir à frente para mostrar que está aceitando o Senhor. O ato de ir à frente não está dizendo a Deus que a pessoa aceitou o Senhor Jesus. Deus já o sabe, mas se tal atitude não salva a pessoa e não diz nada a Deus que ele ainda não soubesse, por que fazê-lo? Primeiro, a decisão referente à salvação é uma coisa muito séria. Ninguém deve tratá-la com leviandade, nem dizer que está salvo se não estiver realmente. Segundo, ir à frente ajuda a pessoa a dar o seu primeiro testemunho, provando que está do lado do Senhor. Cada testemunho que damos fortalece-nos espiritualmente. Terceiro, nosso testemunho público pode encorajar uma outra pessoa que esteja precisando aceitar o Senhor e seguir a Cristo. Além dessas razões, aqueles que dão o seu testemunho público de que aceitaram o Senhor Jesus animam o coração do pastor e dos outros cristãos. Mais tarde, quando Satanás vem tentar os novos cristãos, os mais experimentados podem orar por aqueles, pois já sabem que eles se decidiram a seguir ao Senhor. Voltando para a nossa história, o Senhor veio falar a Moisés numa espessa nuvem, falando bem alto para que o povo pudesse ouvir. Assim, os israelitas teriam de crer no que Moisés lhe dissesse. Moisés transmitiu ao Senhor as palavras dos israelitas, dizendo que iam obedecer-lhe. Depois que Deus recebeu o recado de Moisés, disse-lhe que mandasse o povo se purificar, lavar suas roupas
e se aprontar para receber uma visita de Deus. Aí no terceiro dia, o Senhor prometeu descer sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Moisés tinha de estabelecer limites à volta do monte, advertindo o povo que não devia subir ao monte nem tocar nos limites. Qualquer um que transgredisse essa ordem morreria. Se o povo e Moisés ainda não tivessem compreendido a santidade de Deus, certamente o compreenderam naquela instância. Deus disse que nem a mão de uma pessoa devia tocar nos limites. Se alguém tocasse a montanha, seria apedrejado ou morto com uma flechada. Até mesmo os animais tinham de ser mantidos afastados dela. Depois de estabelecidos os limites e o povo limpo e purificado, uma trombeta seria tocada. E o versículo 16 diz: E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem, de um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Seria um sinal para o povo se aproximar, não subir, dos limites da montanha. Moisés desceu para instruir o povo, dizendo que todos tinham de se prepararem para receber a visita de Deus. Aí, na manhã do terceiro dia depois que Moisés subiu pela primeira vez a montanha, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem estacionou sobre o pico da montanha, e o som da trombeta ecoou e tornou a ecoar contra as colinas, com tanta força que os israelitas foram tomados de grande medo. Ao som da trombeta, Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus, ao pé da montanha, nos limites estabelecidos em obediência à voz de Deus. Toda a montanha parecia estar queimando. A fumaça rodeava o monte Sinai, pois o Senhor desceu em fogo, e toda a montanha se sacudia como se houvesse um terremoto. A trombeta soou por muito tempo, cada vez mais alto. Moisés falou, e Deus lhe respondeu com voz alta. O Senhor chamou Moisés para o alto da montanha, e Moisés obedeceu. Imaginem só o silêncio e a imobilidade na qual o povo permaneceu ao ver estas coisas acontecerem. Moisés tinha de atravessar os limites estabelecidos. Talvez alguém imaginasse que ele ia morrer. Era uma experiência completamente nova e bastante amedrentadora para os filhos de Israel. As coisas que viram e ouviram naquele dia jamais seriam esquecidas. E certamente eles disseram, segundo o nosso versículo, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestas. Quando Moisés subiu para falar com Deus, foi mandado de volta para advertir o povo que de modo nenhum devia atravessar ou tocar os limites estabelecidos. O versículo 22 diz que Deus falou a Moisés que instruísse os sacerdotes que dirigiam o culto ao Senhor. Deveriam se preparar e se purificar para que o Senhor não precisasse julgá-los. Moisés discutiu com o Senhor, dizendo: Eu já disse ao povo o que tu disseste. Eles não vão subir até aqui. Eu estabeleci os limites exatamente como tu me mandaste. Mas o Senhor insistiu: Moisés, desça e faça como eu mandei. Vá buscar Arão e traga-o aqui com você.
mas não deixe o povo e os sacerdotes traspassarem os limites e virem aqui, para que eu não tenha que feri-los. Moisés obedeceu. Vamos ler versículo 25 do capítulo 19 de Êxodo. Diz assim: Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Agora, durante uns poucos minutos, vamos imaginar que tivemos o mesmo tipo de experiência que os israelitas tiveram quando viram a nuvem e escondia Deus de seus olhos. E quando o ouviram falando, o que vocês fariam em relação ao tipo de vida que levam? Não vimos os acontecimentos com os nossos próprios olhos? Sabemos que aconteceram, pois a palavra de Deus nos diz. Estamos vivendo muitos séculos após o acontecido, mas não esqueçam nunca que o Deus que nós adoramos é o mesmo Deus Santo que visitou os filhos de Israel no Monte Sinai. Ele nos diz: sede santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro 1,16. O padrão divino está aqui em cima e nós estamos aqui embaixo. Não há esperanças? Então, sim, há um meio de sermos santos, como Deus é santo. Quando aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, Ele nos dá a sua santidade. Quando Deus Pai olha para o cristão, Ele vê que a sua fé está no Senhor Jesus Cristo e já não o vê mais como uma pessoa pecadora e perdida, mas como alguém que nasceu de novo. Um dia nós seremos iguais ao Senhor Jesus. Enquanto ainda estamos aqui na terra, Deus quer que sejamos o mais possível parecido com o seu Filho. Nenhum de nós é perfeito, mas precisamos estar constantemente crescendo nas coisas do Senhor para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Não é possível para ninguém tornar-se santo, um pouquinho que seja, sim que antes conheça o Senhor Jesus Cristo e o aceite como seu Salvador pessoal. A única santidade que qualquer um de nós venha a ter na santidade de Cristo, que nós recebemos quando cremos nele. Então, crianças, Deus te abençoe. Um abraço a todos.